Muito boa tarde, Ian Braga, boa tarde, professor Herbert Melo, boa tarde a todos os ouvintes da difusora espalhados nos recantos desse país e até no exterior, e boa tarde, Raimundo Soares, Cartacho Neto, responsáveis pela operação técnica. Mas, meus amigos e minhas amigas, desde a semana passada que nós aqui do Boca Quente temos trazido para a discussão, para os comentários, quando não é a questão do dólar lá em cima, a questão das taxas de juros altíssimas fixadas pelo Banco Central, medidas que impactam a vida de todos nós. E aí eu estava acompanhando uma reunião da Comissão de Economia lá do Senado, e o professor Herbert viu o senador Cid Gomes fazendo um questionamento que eu considero importante. E a pergunta era simples: será que o Banco Central não consegue encontrar uma forma diferente para controlar a inflação sem elevar a taxa de juros? E lá, o próprio senador explicava várias possibilidades de combate à inflação ou de controle da inflação sem precisar elevar a taxa de juros, que é a fundamentação, que é a argumentação que tem sido usada pelo presidente do Banco Central para, ao longo do ano, ir elevando a taxa Selic. E aí, a grande pergunta que nós já fizemos aqui outras vezes: esses juros altíssimos beneficiam quem? Porque ao empresariado brasileiro não é, a quem produz não é, aquele que investe na indústria, que investe no agronegócio, aquele que investe na geração de emprego e renda, esses não estão sendo beneficiados. Ao contrário, esses empreendedores precisam de capital de giro, e aí, quando se precisa de dinheiro, vai se buscar dinheiro nos órgãos financiadores, e quem é que aguenta pegar dinheiro com a taxa de juro dessa? Que se diga de passagem, nenhum país desenvolvido do mundo tem uma taxa de juros tão elevada como o Brasil. Ora, se não interessa a quem gera emprego, a quem produz riquezas, a quem carrega a economia, interessa a quem? A meia dúzia de especuladores que falam em nome do mercado e que tem toda uma estrutura, uma mídia, dando um suporte. E aí o que é que acontece? O Banco Central, com essa tal da independência que foi dada ao Banco Central, e a grande pergunta é: independente de quem? Ora, deixou de ser vinculado à presidência da República para ser dependente do mercado financeiro? Essa é a triste realidade. E aí, antigamente, como é que funcionava? Esses investidores que se aproveitam das taxas de juros, eles faziam lá as jogadas deles para especular, e dava certo, muitas das vezes dava certo, sem às vezes ter motivo nenhum. Mas agora, esses especuladores transferiram a responsabilidade da especulação para o próprio Banco Central. E é uma coisa altamente preocupante, porque eu não sei se mesmo com a mudança atual nós vamos conseguir alterar essa política. Sabe por quê, meu caro professor? Porque os integrantes lá do Banco Central, e eu não sei aqui a quantidade de quantos são, mas deve ser mais de 30, eles vêm do próprio mercado. E quando deixam o Banco Central, eles voltam para esse tal de mercado. Então eles estão lá
para fazerem essa mesma jogada, essa mesma orquestração que termina todos nós pagando. Porque se você imaginar bem, nós temos uma projeção fixada, uma meta para a inflação de 4,5 este ano, e nós estamos com inflação de 4,6. Ora, quase dentro da meta, que espetacularização é essa para fazer com que a taxa de juros suba dessa forma? Especulação. É um absurdo que ganham com isso. É um absurdo o prejuízo que dá ao país, porque, como eu já disse aqui, a nossa dívida interna, que é astronômica, a nossa dívida interna, os juros são cobrados, fixados nessa taxa Selic. E quando nós tivemos aí a semana passada, o dólar ultrapassou R$6, a grande pergunta foi: por que o Banco Central não interviu? O Banco Central nosso, que tem uma reserva de 372 bilhões de dólares. Eu nunca vi, dia desses era 350 milhões, já está em 372 bilhões. Aliás, era 350 bilhões, subiu. Está aumentando e não se usa isso. Eu estava observando que em 2019 nós não tínhamos pandemia. O governo Bolsonaro investiu 16 bilhões de dólares para controlar o preço do dólar, a paridade do dólar com o real. Nesses 2 anos do governo Lula, o Banco Central praticamente não gastou 1 bilhão. Ora, se o Banco Central, meus senhores e minhas senhoras, pegasse 50 bilhões de dólares, desses 372 bilhões que nós temos guardado de dólares, tivesse pego 50 bilhões e tivesse oferecido isso ao mercado, o dólar tinha ido para R$5, para R$4. Não baixa porque não quer. Nós estamos refém desse Banco Central, que agora, como eu disse, diz que é independente, mas de independência não tem nada. Para que essa reserva de 372 bilhões de dólares, rapaz? Se na hora que a gente precisa, para fazer o dólar baixar, ninguém utiliza. Permite a especulação e o dólar alto se reflete na inflação, os juros altos se refletem na inflação. E quem está fazendo a inflação aumentar não é a sazonalidade, não é a demanda, porque se nós formos olhar, a nossa indústria automobilística, por exemplo, tem 30% de sua capacidade ainda ociosa. Vários setores da nossa indústria estão com a capacidade ainda ociosa, então não é uma demanda exagerada, é especulação. E enquanto os próprios empresários brasileiros não atentarem ou se ficarem assim, tentando entrar nessa mesma jogada e ganhar dinheiro sem fazer nada, só com especulação, ao invés de investirem, o Brasil, com todos os indicadores positivos que tem, termina tendo a sua economia prejudicada. Boa tarde.